Fala galera, Laerte Viana na área. Algumas pessoas contestam o fato de eu ter amizade com alguns lutadores, de declarar torcida publicamente para A ou B, e de fato isso acontece. Eu nunca me escondi, nunca tentei fingir algo que eu não sou. Eu tenho uma relação próxima com diversos deles, alguns se tornaram amigos próximos, mas isso não me impede. Pelo contrário, eu continuo sendo aqui em todo santo vídeo, ético, profissional e principalmente verdadeiro com vocês. Por exemplo, eu posso aparecer aqui falando que eu torci demais pro Charles do Bronx vencer o Armando Tsarukyan no UFC 300 do último sábado e isso aconteceu. O que eu não posso é vir aqui depois da luta e falar algo que eu não acredito, que eu não vi. É por isso que a primeira coisa que eu fiz no vídeo de resultado foi deixar bastante claro. Na minha visão, o Armando ganhou a luta por 2-1. Ou seja, eu tava torcendo pro Charles, mas o meu lado profissional não me deixa faltar com a sinceridade, seja ela qual for. A mesma coisa, já falei em algumas oportunidades. Pelo encaixe técnico, eu acho o Islam Makhachev favorito contra o Charles numa possível revanche. Alguém tem dúvidas para quem eu iria torcer? Em 2022, o Bruno Blindado foi enfrentar o Alex Poatan e o Blindado, para quem não sabe, é meu amigo pessoal, de trocar mensagem aleatória no WhatsApp, já tomamos cerveja junto, e eu disse que pelo encaixe novamente achava que ele seria azarão, que o Poatan era favorito. E vocês podem falar, mas você também tem uma proximidade com o Alex. Ok, hoje, mas na época eu mal o conhecia, tinha gravado uma, duas vezes, não tinha nenhum tipo de ligação. Acredito que isso deveria ser regra para todos nós da comunicação. Emita a sua opinião, declare a sua torcida se achar necessário, mas não minta, não seja tendencioso, não crie narrativas apelativas para tentar de alguma maneira deturpar a realidade, criar algo que não existe. E eu fiz toda essa contextualização porque quero tratar aqui um absurdo que está acontecendo na imprensa americana através de Daniel Cormier e Chael Sonnen. Logo de cara, não estou me comparando aos dois, pelo amor de Deus, eu me coloco no meu lugar. Eu sei que a relevância e a importância dos dois é infinitamente maior do que a minha, não estou comparando, tá? Só estou me usando como parâmetro para dizer como eu me comporto, como eu acho correto a conduta de um profissional. Para quem ainda não viu, Daniel Cormier, ao comentar a vitória do Alex Poatan contra o Jamal Hill no UFC do último sábado, teve a cara de pau de dizer que o fato do brasileiro não ter deixado o Herb Dean interromper a luta naquele momento em que ele toma um chute nos Países Baixos e afasta o árbitro, que isso pode ter influenciado e atrapalhado o Jamal Hill, que pode ter originado o nocaute. Se liga, abre aspas. Herb Dean cometeu um erro. Todos nós perdemos a noção de que o Herb Dean interviu. Alex o afastou com a mão e o Herb foi para trás. Quando você tem um golpe legal, eles dizem que vocês precisam ser separados e aí voltarem juntos, em um novo início. Isso não aconteceu. Em pouco tempo depois, Alex deu o golpe que derrubou o Jamal e o nocauteou em segundos. Fecha aspas. Chael Sonnen seguiu a mesma linha e disse que isso distraiu o Hill, que ele acabou virando a cabeça logo após o episódio e isso acabou confundindo o que é mentira. Isso não aconteceu. Não tem como brigar com a imagem. É só assistir. Em momento algum, o Jamal Hill se distraiu. Eu não posso mostrar aqui por conta de direitos, senão o YouTube derruba. Mas isso não rolou. Tanto que na sequência eles tocaram as luvas no sinal de recomeço, o americano continuou se movimentando e até disparou um golpe no Poatan, mas o do brasileiro chegou antes e o resto vocês já sabem. Para piorar, como o público deles é bem grande, uma parcela de fã comprou o discurso, meus amigos, adotaram essa narrativa e estão querendo dizer que de alguma maneira houve uma trapaça na vitória do Poatan. Isso é simplesmente ridículo, chega a ser desleal caras importantes como Daniel Cormier e Chael Sonnen levantarem esse debate só para ganharem cliques. Parece que fazem de propósito para ganhar engajamento, chamar atenção a qualquer custo. E não é um caso isolado. Há 2 semanas tivemos o Cormier culpando o Bruno Blindado por ter reclamado das dedadas nos olhos que sofreu do Chris Weidman, jogando a culpa para a vítima. E semana passada o Sonnen apareceu com uma fake news tirada do... falando que o Charles do Bronx estava com problemas para bater o peso para essa última luta contra o Tsarukyan. E não aconteceu nada disso. O brasileiro foi dormir no peso já na quinta-feira, acordou de manhã, subiu na balança e estava tudo certo. John McCarthy, ex-árbitro bastante importante, relevante do UFC, que hoje é comentarista lá no Bellator, apareceu nas redes sociais criticando a postura da dupla e defendendo tanto o Herb Dean quanto o Poatan. Se liga, abre aspas. É inerentemente ruim para o esporte e incrivelmente constrangedor ouvir pessoas que supostamente conhecem o MMA difamar as ações de Herb Dean como se ele fosse o responsável pelo nocaute do Jamal Hill no UFC 300. Vamos deixar isso o mais claro possível para todos. Herb foi perfeito nas ações que realizou ao permitir que Alex Pereira cancelasse o tempo limite do chute na virilha e depois mantivesse a luta em movimento. O lutador que sofre uma falta na virilha tem o controle de quanto tempo precisa para se recuperar suficientemente da falta. Eles têm até 5 minutos se precisarem. Muitas vezes, os lutadores não querem parar a ação porque sentem que ganham impulso na luta e não querem dar tempo ao adversário.
Tudo que o Herbert fez foi exatamente o que treinamos qualquer funcionário para fazer nas mesmas circunstâncias. Felizmente, tínhamos um oficial no octógono que entende as regras e a mecânica necessária para administrar com sucesso uma luta pelo título mundial, em vez de cabeças falantes que adivinham o que é certo ou errado. Fecha aspas. Bom, eu acho que depois dessa acabou qualquer tipo de argumento, né? Estamos falando de uma autoridade. Big John entende e muito do assunto. Mais didático e assertivo que isso, eu acho impossível. Eu tenho respeito e admiração pela carreira do Cormier e do Chael Sonnen, mas a cada episódio como esse, eles perdem credibilidade e nos levantam suspeitas de uma certa inveja em relação ao Poatan. Porque uma coisa vocês podem ter certeza, da mesma maneira que muitos, nós e milhares de pessoas ficamos felizes com as conquistas alheias, seja do Poatan ou de qualquer outra pessoa, tem uma parcela grande da sociedade, infelizmente, que se incomoda com o sucesso alheio. A inveja não tem rosto. É por isso que eu quero saber o que vocês acharam dessa postura do Daniel Cormier e do Chael Sonnen em falar um negócio que não faz nenhum tipo de sentido. Tão corretos, tudo bem, só levantaram um debate ali nas redes sociais, faz parte, concordam com eles ou não, estão passando o limite moral ali. Qual é a ideia deles de levantarem uma acusação tendenciosa e até certo ponto maldosa como essa? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários qual é a opinião de vocês a respeito desse episódio. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever, por favor, para dar aquela moral. O Papo com o Poatan tá no ar, já batemos 100 mil inscritos, eu subi ontem, 100 mil inscritos não, perdão, 100 mil visualizações, eu postei ontem à noite, tá muito legal, e eu quero bater 115 mil inscritos até o final de abril, então se vocês puderem, por favor, deixa o like no vídeo para dar aquela moral e se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque a semana tá acabando, mas os conteúdos não, tem muita coisa bacana vindo por aí, e eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!